Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os líderes pensam, constroem e entregam a inovação, para que outras empresas e líderes consigam aprender com as suas experiências. Eu sou o Marco. E eu sou a Sara. Hoje recebemos no The Innovation Office alguém que tem sido uma verdadeira ponte entre a academia, empresas, ecossistemas globais de inovação, porque Rui Coutinho é um reconhecido especialista, professor e consultor em inovação e empreendedorismo, com experiência em instituições como a Nova SBE, a Porto Business School, Porto Design Factory, onde trabalhou com algumas das maiores empresas do mundo e universidades de referência como Stanford ou a Aalto. Foi também um dos fundadores da iniciativa Scale Up Porto e, mais recentemente, tornou-se Chief Innovation Officer da Next, a Motengil Next, a divisão de inovação do grupo Motengil, regressando assim ao setor da construção, e já ouviremos mais sobre esta história, com a missão de construir coisas que perduram. Vamos falar sobre como se transforma uma grande empresa através da inovação, como se ligam ecossistemas de várias nacionalidades ao contexto português e o que podemos aprender com este percurso super multifacetado do Rui. Rui, bem-vindo ao nosso escritório. Olá. E muito obrigada por te juntares a nós. Muito obrigado. Obrigada a nós. E se calhar começamos já por esta última parte deste novo desafio que tu agarraste, esta nova aventura, que é ser Chief Innovation Officer de uma empresa com muitos anos de história, 79, se não estou em erro. Como é que se abraça este desafio? Que oportunidades é que estás a ver e como é que acreditas que este cargo e o trabalho que a Next faz podem ajudar o grupo inteiro e a indústria a ter uma visão mais inspiradora, embora também realista, da inovação? É uma história de facto engraçada na medida em que 25 ou quase 30 anos depois de começar a minha carreira profissional eu volto ao sítio onde comecei e, aliás, ao sítio da minha família. Eu sou filho e neto de serralheiro, da construção civil, fazíamos caixilharia de alumínio e eu passava os meus verões a subir andaimes em obras, a instalar num tempo em que a fiscalização do trabalho infantil era menor, porque eu não poderia fazê-lo, mas era um negócio da família e eu gostava. Depois decidi que queria ser diplomata, mas ainda assim comecei a minha carreira profissional ainda na empresa dos meus pais, e depois a vida aconteceu de trazer-me de novo para um setor que é o setor onde eu nasci, com uma responsabilidade acrescida. De facto, a Motengil é um colosso, é uma empresa não apenas pela sua dimensão, pela presença nos 20 e tal países, é uma daquelas empresas que construiu Portugal. Não é? Estamos há quase 80 anos a construir Portugal, neste caso literalmente, mas são aquelas empresas que fizeram este país e que têm feito o último século deste país é muito marcado por este tipo de empresas, que têm uma gênese familiar, muito perto da minha região. É uma empresa nascida originalmente em Amarante, eu sou de Passos de Ferreira, é a minha região, o Tâmega e Sousa. É uma história de uma startup que se torna uma scale-up, que se torna uma multinacional, que fez fusão e aquisição, que andou a inovar constantemente. É uma história interessantíssima de inovação e é uma honra, um privilégio, eu diria, poder ser mais uma das 55 mil pessoas no grupo hoje a pensar e a perceber como é que construímos futuros melhores. O nosso legado inspira-nos e compromete-nos a construir um futuro melhor. Esse é o propósito da companhia, é a razão pela qual eu me sinto tão privilegiado por me juntar agora ao grupo. É muito bom ver, eu adoro ver o início também de agarrar um novo desafio. No teu caso, Rui, com a tua história pessoal, ainda tens uma paixão maior por agarrar isto gera uma empatia diferente. Exato. Primeiro, a curva de aprendizagem é menor. Sempre estive muito habituado a falar com engenheiros, com arquitetos, com as pessoas que estão a construir o mundo físico, não é? Depois há uma particularidade. Uma parte das lideranças da Motengil já esteve comigo enquanto professor em Executive Education, também conheço as pessoas, mas é interessante porque há uma identificação muito grande, primeiro com o propósito da companhia, e isto tem muito a ver com a ideia do legado, e eu estou muito interessado nesta ideia de legado, e especialmente do próximo legado, o Next Legacy, e como é que a inovação vai construir esse próximo legado. Estou muito alinhado com as pessoas que acredito que têm uma liderança visionária para a companhia, o Carlos Mota Santos, a Silvia Mota, o Manuel Mota. Portanto,
Portanto, é uma fase interessante e espero estar à altura. Espetacular. E agora estou também curioso, faço aqui uma pergunta complementar à que a Sara te fez, porque também fico com curiosidade, o teu background académico e com startups, também agora neste mundo mais, como tu próprio disseste, tivemos a construir o país, quase 80 anos de história, como é que tu vês esse sangue novo que tu trazes do mundo académico e do ecossistema que já conheces bem de startups para uma empresa mais... falaste de legado, não quero falar desse modo, não é esse o modo, mas... É óbvio que é natural que façamos estas dicotomias entre empresas de legado e depois todas esta nova estirpe de empresas eminentemente tecnológicas, startups com culturas diferentes. A companhia já tem um track record interessante de trabalho com startups, já estamos a investir em startups há algum tempo, já estamos próximos. Criamos inclusivamente a Mext precisamente para ser o nosso Venture Studio e, portanto, nós criamos startups, as nossas startups, e enquanto elas estão connosco estamos a fazer a sua aceleração, o seu de-risking, a aumentar conhecimento, a validar conceitos, a falhar, mas a tentar perceber onde é que está o negócio escalável para depois esses negócios poderem seguir o seu rumo. Por exemplo, um dos negócios que foi, eu vou dizer incubado, a expressão tecnicamente não é correta, mas que foi acelerado e incubado no universo da Mext, chamava-se Muton, e nós já fizemos a spin-off para o próprio grupo. Hoje chama-se Motengil Energy. Portanto, porquê? Durante algum tempo ela esteve ali a ser trabalhada através de um processo de venture building, de empreendedorismo, de inovação, para fazer o de-risking, validar conceitos, encontrar product market fit, encontrar viabilidade e, a partir desse momento, naquele caso, vendemos-la ao grupo. Esse é o foco e, portanto, como podem perceber, há um hábito, há uma cultura, há uma capacidade já instalada da companhia de trabalhar com startups, de se identificar com o ecossistema. A ambição que agora se procura dar é fazer isto de forma mais disciplinada e mais consistente e mais reiterada. Ou seja, como é que nós podemos usar isto, venture building, a própria inovação e a orquestração de inovação com as unidades de negócio atuais. Portanto, estes dois desafios. Como é que, com as unidades de negócio atuais, vamos usar a inovação para sermos mais competitivos? Mas, por outro lado, como é que vamos encontrar novos negócios que nos vão permitir crescimento? Estas duas dimensões passam a ser instrumentos estratégicos para a companhia. Estivemos a aprender a trabalhar com estas startups, a descodificar a linguagem, a gerir as fricções que as diferentes culturas vão sempre gerando. E hoje acreditamos que temos músculo, mandato, instrumentos e algum know-how para podermos fazer isto de forma mais disciplinada, mais consistente e, por conseguinte, mais ambiciosa para criarmos valor para o grupo e para a sociedade. No fundo também, parece que aquilo que o passo que estão a dar agora é esta transformação para uma inovação mais sistémica, não é? Que já está muito mais democratizada. Disciplina, recorrência e consistência. Sim. Sabes que desculpa interromper, o grande desafio não é fazer bem uma iniciativa de inovação ou fazer bem ter uma gestão de inovação durante 1 ou 2 anos. O grande desafio é fazer isto de forma consistente, reiterada, sistemática, disciplinada. E isso é muito mais aborrecido do que as pessoas imaginam. A vida na gestão e na estratégia de inovação é muito menos glamourosa do que se pensa, porque isto requer, de facto, disciplina, método. Há muito aquela ideia, aquele mito de que a inovação não se dá bem com processos, a inovação não se dá bem com disciplina. Eu não sei como é que a inovação pode existir sem esses métodos e sem essa disciplina. Portanto, foi preciso aprender a disciplina, foi preciso fazer as adaptações necessárias também na nossa cultura, nos nossos instrumentos de gestão, para tentarmos fazer isto de forma consistente. E eu acho que esse é que é o grande desafio. E se fizermos isso de forma consistente, rapidamente a companhia percebe que a inovação é um instrumento de estratégia. Ótima para determinados desafios estratégicos, tipicamente aqueles que têm mais risco, que são mais difusos, que têm mais incerteza, mais ambiguidade, e a inovação vai fazer o de-risking. Se calhar não tão boa para coisas que nós já sabemos fazer muito bem. Eu costumo dizer que nas nossas obras, a grande maioria das pessoas que lá estão não precisam da inovação para nada, porque já sabem gerir aquilo de uma forma extraordinária. O grande tema é quando nós tivemos que usar cimento que emite menos CO2, ou quando temos que utilizar outros materiais de construção, ou quando temos que trazer novas tecnologias que nos ajudam a otimizar e a gerar eficiências. Claro que estas curvas de aprendizagem pressupõem algum nível de de-risking que a inovação pode trazer. Portanto,
portanto, um instrumento, não é o instrumento, mas é um instrumento de estratégia para o grupo e nós queremos fazer isso de forma disciplinada. Deixa-me fazer uma pergunta de follow-up em relação a isso que acabaste de dizer, porque eu acho que é a primeira vez que nós ouvimos falar na inovação dentro deste escritório como um mecanismo de de-risking. Exatamente. E eu gostava que nos explicasses melhor como é que a inovação é efetivamente uma forma de diminuir o risco, enquanto que a maioria das vezes nós olhamos para esta área como a área mais arriscada, onde temos que ter mais predisposição para errar, saltar sem para paraquedas, tentar. não é? É saltar sem paraquedas. Eu acho que é mais um dos mitos urbanos Exato. sobre a inovação. Desmistifica-os. Porque eu acho que essa ideia pré-concebida sobre o grau de risco associado à inovação, ou se quiseres, inovar é muito arriscado, parte de eu diria, de algum desconhecimento sobre o que é que a inovação, enquanto ferramenta de gestão, inovação é uma ferramenta de gestão, como outra qualquer. O que é que a inovação enquanto ferramenta de gestão, para que é que serve? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ferramentas e quais são os seus instrumentos? E, portanto, nós temos que, eu tenho feito essa apologia junto das empresas com quem sempre trabalhei, nas instituições onde tenho estado, nas minhas aulas, com certeza, a ideia de que é extraordinariamente perigoso acreditar-se que a inovação é um risco demasiado grande num contexto em que uma empresa tem que pagar salários e distribuir dividendos este ano. Não é? E eu ponho a coisa ao contrário. Arriscado é não inovar. Ou seja, quando condicionamos a inovação ao grau de risco que lhe está subjacente, a tentação, para não dizer a regra, vai ser investir pouco. Ir com cuidado, não é crítico, não é prioritário, sim senhor, é um valor, tipicamente, é um valor da nossa organização, somos inovadores, mas vai ter que ser para o ano, porque este ano temos outras prioridades. Porquê? Porque isto é muito arriscado e, portanto, não é crítico. A verdade é que nós fazemos inovação para baixarmos o risco, primeiro, de sermos disrompidos de fora para dentro. Exatamente. Segundo, de não compreendermos o que está a acontecer no nosso mercado, no nosso mundo, no nosso setor, junto dos nossos clientes, junto dos nossos utilizadores. Para baixarmos o risco de sermos apanhados na esquina pela regulação, pelas alterações legislativas, pelo que é que seja. Para baixarmos o risco de sermos apanhados na esquina pelos temas, os temas ambientais ou pelos temas demográficos ou pela geopolítica, o que é que seja. Fazemos o de-risking experimentando. Ou seja, isto é um fenómeno muito simples. O que é que nós queremos com um projeto de inovação? Aumentar o know-how sobre um determinado tema, uma tecnologia, um modelo de negócio, um processo, e se aumentarmos esse know-how, nós vamos baixando o risco. E à medida que o know-how vai aumentando, o risco vai baixando. Como é que nós fazemos isto? Por tentativa e erro, por experimentação, em pequenas etapas, com metered funding, não vamos logo pôr o dinheiro todo, vamos pôr só um bocadinho, vamos fazer o piloto, vamos fazer a prova de conceito. Portanto, o que eu costumo dizer é, e temos tido esta conversa, se gostam de risco, vão ao casino. Se não gostam de risco, inovem. Porque é a melhor forma, a mais barata, a menos arriscada de acelerarmos conhecimento e baixarmos risco sobre aquilo que compreendemos menos e que vai, mais cedo ou mais tarde, de forma mais intensa ou menos intensa, ter impacto nas decisões que vamos ter de tomar. Portanto, eu não conheço melhor forma, mais barata, menos arriscada, de tentarmos liderar o futuro das nossas organizações em vez de estarmos a tentar ser à prova de futuro, que é uma coisa que me arrepia aqui os pelos todos. Rui, aplaudo-te mesmo a clareza da definição, exatamente, e do valor, focado no valor. Sabes que muitos anos em escolas de gestão estragaram-me, porque tornei-me cada vez mais um pragmático, porque nós tivemos na inovação sempre muita dificuldade em conquistar a atenção das comissões executivas. Certo. CEO, CFO, ainda por cima, nós temos um péssimo hábito na inovação, que eu acho que é a zona onde nós falhamos mais, que é nas métricas. Nas métricas, na forma como medimos. E se a inovação é uma ferramenta de gestão, o professor Daniel Bessa ensinou-me, o que não se mede, não se gera. Portanto, temos que medir. O problema é que as nossas métricas não são exatamente as métricas da CFO. Sim. Certo? Mas nós tipicamente, durante muito tempo, a culpa é nossa, da inovação, reagimos às más métricas da CFO com nós não queremos essas métricas, porque as nossas métricas isto vai mudar a vida das pessoas. Isto vai ser altamente disruptivo. E depois a CFO diz-me, ok, mostra-me o Excel disso. Nós temos que começar a mostrar o Excel disso. Pode não ser com Return on Investment, se calhar vai ser com outro indicador mais interessante, mais robusto. Portanto, esta área do Innovation Accounting, das métricas de inovação, tem que ser mais reforçada. Para quê? Para que nós conquistemos a atenção, tenhamos vocabulário comum, sim,
na Comissão Executiva, onde está a estratégia, onde está a área comercial, onde está a área financeira, a área de inovação tem que falar essa linguagem, trazendo as suas idiosincrasias, com certeza. E tu disseste bem, é tipicamente um dos valores que está nos core pillars de praticamente todas as empresas, o problema é que depois, para honrar os valores, faz teatro. Isso depois não há números para depois provar. Inovação é negócio. Exatamente. Inovação é negócio. E é isto que eu acho que há aqui uma transformação em Portugal, nas empresas portuguesas, cada vez mais temos, não é pelo facto de se ter Chief Innovation Officer, isso para mim diz-me, acho que é simbólico, acho que às vezes faz sentido, mas não é isso que não é isso. Vocês tiveram aqui uma pessoa que eu acho que está a fazer quase tudo certo do lado da inovação e não tinha inovação no título, que era o André Campos da Sograp, que é da estratégia, que agora tem transformação. Se está na assinatura de e-mail ou não é mais simbólico até do que concreto, mas a verdade é que a inovação vai ter que estar a ser decidida no contexto da estratégia, enquanto um instrumento de estratégia, enquanto um instrumento de controle de gestão. Enquanto um instrumento de controle de gestão. Eu consigo fazer controle de gestão porque eu agora preciso de compreender melhor, por exemplo, o que é o negócio dos créditos de carbono. E eu tenho uma startup que está a fazer esse de-risking, chama-se Mamaland, no universo da Next. Exato. E, através disso, eu consigo fazer controle de gestão sobre o que é o negócio dos créditos de carbono e vou aprendendo. Às vezes falhamos, estamos à procura de compreendermos isso. Falhar faz parte do custo de descobrir e de aprender. Tu estavas a falar exatamente, o de-risking no fundo é reduzir o desconhecido, não é? Certo. Só uma maneira de reconhecermos, de andarmos no desconhecido, é irmos falhando de vez em quando, certo, para conseguirmos saber onde é que estão, meter a mão na parede, não é? Ok, até aqui uma parede. Aqui sabes que pelo tema do falhanço eu também tenho assim um arrepio na espinha com alguns mantras da inovação. Eu às vezes acho que nós não fazemos um bom serviço a nós próprios. Então. Porque depois agarramos-nos a clichês, a mantras, o fail often, fail fast. Vamos celebrar o falhanço, vamos organizar uma fuck-up night para aplaudirmos o falhanço. Não concordas? Não, eu vou-te dizer, eu faço tudo o que está ao meu alcance para não falhar. Sim, certo, ok. Ponto. Eu não quero falhar. Eu aceito é que num processo de inovação, numa iniciativa de inovação, a probabilidade de falhanço é maior do que noutras circunstâncias. E nós aceitamos isso. Há outras áreas da nossa companhia em que nós não queremos nada aceitar falhanço. Não é? Imagina que eu sou da TAP. Eu, junto dos pilotos, quero falhanço zero. Não aceito falhanço, não quero cá pensamento criativo. Há um problema, checklist, faz isto e não penses. Não é? Noutras circunstâncias, eu posso aceitar que a probabilidade de falhanço é maior. Eu posso conviver com isso. Mas eu vou primeiro fazer tudo o que está ao meu alcance para não falhar. Segundo, eu vou rapidamente compreender porque é que falhei e vou transferir esse conhecimento para a organização. Ou seja, nós na inovação, o grande tema é a descoberta. Sim. Quando chegamos à descoberta através do falhanço, nós partilhamos a descoberta, há transferibilidade desse know-how. E, portanto, nós, enquanto organização, já sabemos neste momento o que é que não fazemos, o que é que não podemos fazer, porque tentamos e não correu bem. Ainda não sabemos o que é que vamos fazer, mas pelo menos já reduzimos uma hipótese. Sim, a um custo muito mais baixo. A um custo muito mais baixo, muito mais rapidamente, não é? Ou seja, não tenho a glorificação do falhanço é uma coisa que eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade em compreender. O que eu prefiro é trabalhar do ponto de vista cultural para gerar segurança psicológica, para que o project manager daquele projeto que falhou tenha a vontade para fazer a autópsia do projeto junto de toda a gente e agora nós, enquanto organização, todos sabemos isto. Claro. Em vez de eu falhei, isto vai-me pesar na minha avaliação de desempenho, eu vou ficar calado. Agora vou pôr isto para debaixo do tapete. Não é? Mas não achas tem a ver com a aprendizagem. Que é preciso essa... Primeiro, pegando no exemplo que tu deste, quanto mais rápido tu chegares a essa conclusão, a essa aprendizagem que foi consequente desse erro, desse projeto que correu menos bem, mais rápido vais ter esse conhecimento dentro da organização, não é? Portanto, o fail fast, acho que é um bocadinho nesta linha. Eu prefiro, if you have to fail fast. Ok. acho que é um ótimo meio termo. É? Sim. Mas realmente a questão da cultura, sim, como nós temos uma cultura tão aversa ao falhanço, ao erro, parece que de repente tivemos que fazer um esforço extra, ir mais longe, a organizar as fuck-up nights e partilhar histórias de erros e falhanço e como eles, na verdade, acabaram por se transformar em outro tipo de sucesso, com os seus pivots e naturais consequências, mas realmente, se calhar, temos que fazer aqui um ajuste na forma como a comunicamos. É a aprendizagem.
E, sobretudo, o que me interessa é a transferibilidade da aprendizagem. É boa, eu acho que não há boa e má aprendizagem, é sempre aprendizagem. A aprendizagem pode vir de processos que correram bem e processos que correram mal. Os processos que correram bem nós transformamos em case studies. Sim. Os processos que correram mal, tipicamente nós procuramos não falar muito sobre eles. As empresas têm alguma relutância em partilhar até publicamente. Nós na Nova procuramos muitas vezes os case studies do falhanço e não é fácil existir disponibilidade, coragem para vir partilhar isto mais em público. Portanto, mas é uma cultura global, eu acho, que o falhanço, né? Nós lemos, eu gosto muito de ler biografias. Global. Será que é global? Há em muitos sítios. É mesmo, eu acho que eu já vivi fora e confesso que não acho que nenhum país está imune, por isso é que eu digo que é um bocado global. E a questão é que... a Apple ainda não nos disse porque é que está a ficar tão atrás no AI, ainda não esteve disponível para partilhar esse falhanço. É verdade. Eu já li muitas biografias, algumas autobiografias, outras não autobiografias, e nem quando é escrito na primeira pessoa ou sem ser na primeira pessoa, os falhanços estão lá muito explícitos. Tá? Um ou outro claramente muito curados, mas Rui, estavas a falar exatamente de um falhanço do ponto de vista de uma aprendizagem. Por isso é que eu acho que isso não é um falhanço. Eu acho que o que nós temos que redefinir é a palavra falhanço, não numa ótica... É uma descoberta. Exatamente. Nós estamos a fazer descoberta. Isso concordo. Discovery. E as descobertas às vezes confirmam hipóteses, outras vezes geram-nos surpresas, outras vezes atiram-nos para precipícios. Quão rápido nós aprendemos e quão rápido e quão barato nós aprendemos vai definir muito do sucesso daquela iniciativa, do sucesso da iniciativa de inovação. Por isso há um indicador que ainda é difícil de quantificar. Nós temos feito esse esforço na Nova SPE e agora aqui na Mota vou procurar também identificar, que é o Return on Learning. Ok, medir. Como é que nós medimos o Return on Learning? Claro. Porque o Return on Learning, se tu acelerares o Return on Learning, ou seja, se tu reduzires o tempo, reduzires o custo da aprendizagem, estás a acelerar o impacto positivo do processo de inovação. E estás a garantir que, se tu consegues aprender tão rápido quanto possível, tão barato quanto possível, essa aprendizagem está a ser transferida para a organização, o que significa que o output da iniciativa de inovação está cada vez mais perto de chegar à criação de valor. Claro. Porque tu aprendeste, fizeste de-risking, fizeste de-risking, o mais rápido possível, o mais barato possível. Se assumires que estás a transferir essa aprendizagem para outras partes da organização, ainda exponencias o potencial de output. E o tema da transferibilidade. Facilmente, isso é uma conversa de bordo, direto. É uma conversa de bordo, por isso é que o tema é um tema organizacional. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha dificuldade em gerar ideias. Certo. Nenhuma. Existem ideias. Temos empresas com ótimas estratégias de inovação, com pessoas absolutamente extraordinárias, com recursos, e que muitas vezes falham, não por aquilo que fizeram na inovação, mas pela dificuldade, pela fricção que existiu a montante do processo de inovação em temas organizacionais. Ou seja, há um conjunto de requisitos da organização, há um conjunto de requisitos que têm que existir na companhia, que transcendem a inovação e que são fatores críticos de sucesso para a inovação. A liderança, a estratégia. A liderança conduz pessoas. A estratégia conduz a organização. A cultura, falávamos da segurança psicológica. Os processos, a estrutura. O maior innovation killer que eu conheço numa organização chama-se processo de avaliação de desempenho das pessoas. E é um tema de RH, não é um tema de inovação. Sim. Ou seja, é um tema de alinhamento, de mobilização da companhia. Aquilo que me deixou extremamente entusiasmado na Mota-Engil, e eu já vinha acompanhando isto há algum tempo, eles tinham a bondade e se calhar a falta de bom senso de me chamar de vez em quando para algumas coisas, foi compreender que a tempestade estava a tornar-se perfeita. Uma liderança relativamente nova, que chegou recentemente, ou relativamente recentemente, com uma estratégia cada vez mais clara, onde a importância da inovação não era apenas descrita num valor, era transcrita em negócio, uma cultura cada vez mais propensa à experimentação, processos cada vez mais amigos da inovação. Vamos criar uma subholding no grupo, onde a quem vamos atribuir a responsabilidade de procurar inspirar, transformar, orquestrar as unidades de negócio atuais para que possam usar a inovação nos seus processos de
eficiência, melhoria, reforço de competitividade, aumentar a receita, baixar custo, reduzir OPEX, etc, etc, etc. E a inovação ajuda em todas essas dimensões e que possa também, B, imaginar, experimentar e aprender os novos negócios que podem gerar crescimento adjacente para o grupo. Isto é um tema de estrutura organizacional. Sim. É um tema de governance, não é? Da organização, não um tema da inovação. E quando começas a ter estes requisitos organizacionais alinhados, o mandato começa a ficar mais claro. E a partir do momento em que na inovação tu tens um mandato claro, que é um mandato da organização, decorrente da estratégia, da visão que existe para a companhia, do cunho pessoal, da liderança, seja qual for, a inovação tem terreno mais fértil ou menos fértil para caminhar. Eu acho que na Mota-Engil neste momento tem terreno muito fértil, também pelo know-how que já tem do ponto de vista dos processos, das ferramentas, dos instrumentos de inovação, mas fundamentalmente porque na organização a constelação alinhou-se. E falando deste conceito de estrutura, tu tens um termo que desafio, que eu acho que fica muito bem aqui, se calhar para os nossos ouvintes, que é o termo de Chief Future Officer. Sim. Queres falar-nos um pouco Sim, disso? foi uma provocação. Como eu vos disse há bocadinho, eu acho que o que vai na assinatura de e-mail é mais simbólico do que outra coisa. Não acho que nenhuma organização seja mais inovadora porque tem um Chief Innovation Officer ou menos inovadora porque não o tem. Mas às vezes as palavras significam sempre coisas. E se, de repente, uma organização escolhe ter um Chief Future Officer, exemplo, eu não sou um Chief Future Officer da Mota-Engil, nem da Mext, passa uma mensagem muito interessante, que é, nós temos alguém que está a procurar orquestrar, coordenar, depois tem equipas, os recursos, etc, etc, está a pensar no futuro. E está a pensar no futuro não numa ótica apenas da visão, está a fazer a experimentação sobre esse futuro. Está a tentar compreender as diferentes variáveis, a experimentar, a aprender. Ou seja, era uma posição, eu quando escrevi esse artigo, dizia, isto é uma espécie de um híbrido entre quem lidera a estratégia, quem lidera a inovação, quem lidera porventura a transformação. Eu costumo dizer que a pessoa que eu conheço, vou voltar a referir o nome dele, a pessoa que eu conheço que estará mais perto desse papel é o André Soares Campos na Sograp. Porque de facto lhe foi dado um mandato e um conjunto de responsabilidades que assentam eminentemente na construção de um novo legado, de um futuro novo para uma empresa legacy, como é a Sograp. Ele concentra em si estratégia, inovação, transformação e pessoas, que é assim uma espécie de um Frankenstein, mas na verdade ele consegue tocar em todos os elementos fundamentais que determinam as escolhas, as opções que aquela comissão executiva, aquele conselho de administração vai poder, sobre os quais vai poder deliberar no futuro. Portanto, é esta ideia de alguém que, sem perder de vista a importância de pagarmos salários e distribuirmos dividendos de forma saudável e feliz hoje, compreendemos que vamos ter que encontrar a nova forma de pagar salários e distribuir dividendos no futuro. E queremos fazer isto tantas vezes quantas forem necessárias, no maior longo espaço de tempo possível, ou seja, o Next Legacy. É nessa perspectiva. Quando escrevi esse artigo foi sobretudo a exortar os líderes empresariais a pensar em futuro. No limite, a CEO e o CEO é que deviam ser o Chief Future Officer. O Alexander Osterwalder tem uma proposta um bocadinho radical, que eu não concordo, acho que seria difícil de implementar, mas ele também não está muito preocupado com a execuibilidade, ele está a tentar inspirar e influenciar, que é a ideia da liderança bicéfala. Há o CEO, Chief Execution Officer, foco, presente, curto prazo, e há o Chief Entrepreneur Officer, que é o Chief of Future, não é? Ou coisa do género. E que estas duas realidades teriam que coexistir e depois cada um teria as suas estruturas organizacionais e existiriam aqui uns elos de ligação que ele chamaria embaixadores. Isto é uma arquitetura organizacional altamente complexa que não me parece que tenha grande tração, mas acho que nem sequer era esse o ponto dele. Era dizer,
meus amigos, nós temos que ser ambidestros, aquela coisa clássica da ambidestridade. Nós temos que pensar presente e temos que pensar futuro. Não é? Isto é o exploitation e o exploration. Isto tem que estar a acontecer. Portanto, o Chief of Future pode ser essa pessoa, pode-se ter esse nome ou pode-se chamar só diretor de estratégia, é irrelevante, mas que tenha esta capacidade de ver presente, ver futuro e possa influenciar as decisões que são tomadas. E gosto bastante dos pontos que tu foste buscar, porque realmente o futuro, muitas vezes nós só pensamos no futuro na forma disruptiva, não é? O que é que nós conseguimos fazer disruptivo? E tu trouxeste as pessoas, trouxeste a transformação como um processo. O processo do futuro é construído a partir do presente para a frente. E eu gosto muito desse ponto. E se calhar estamos a ver mais isso acontecer em algumas empresas. Já começamos a ver. Há um movimento interessante, em Portugal em particular. Exato. Eu acho que há um movimento. Há um movimento lento, mas sólido de... deixa-me pôr isto desta forma. Acho que podemos começar a dizer que a batalha do awareness, a luta pelo nosso espaço na mesa dos grandes, começa a se ficar ganha. Temos que perceber qual é que é a nova luta. E a nova luta ainda é garantirmos que, mesmo que estando à mesa dos grandes, consigamos que a inovação resista aos fluxos circunstanciais e contextuais que reduzem investimento na inovação. E quando digo reduzem investimento, podem nem sequer ser financeiro. O que é que eu quero dizer? Há um estudo interessantíssimo que a BCG publica praticamente todos os anos, que é o State of Innovation Report, e o que esse estudo, na versão de 2024, nos diz, e este ano eles voltam a aflorar isso, ainda que de forma diferente, o que o estudo nos diz é grau de prioridade que as empresas dão à inovação. 80 e tal % das empresas dizem isto é altamente prioritário para nós. Innovation Readiness Level, 3% das empresas. Isto é extremamente importante. Isto é crítico para o nosso futuro. Mas vamos endereçar isso para o ano, porque este ano estamos a lidar com a inflação. Ou estamos a lidar com o pós-Covid. Ou estamos a lidar com as incertezas geopolíticas e com os conflitos. Ou seja, ainda não conseguimos ficar... Nunca ninguém é totalmente imune às circunstâncias. Mas ainda não conseguimos ter a solidez suficiente para demonstrarmos na mesa dos crescidos, no board, de que é altamente perigoso, e sim, altamente arriscado, parar, desacelerar, desinvestir, e não tem que ser só dinheiro, tanto na inovação, porque temos que nos focar nas coisas mais urgentes. É óbvio que nós temos que nos focar nas coisas urgentes, mas desinvestir, ter este grau de... Reparem no gap, 83%, isto é prioritário, mas só 3% é que estão a fazer o walk the talk. Esta é a nova batalha. E como é que se fecha esse gap? Rui, o que é que são? Porque estavas a referir sobretudo a fatores externos, não é? Que influenciam essa às vezes podem ser circunstâncias acionistas. Um acionista que quer ter tem uma determinada visão e quer ter um determinado retorno mais imediato, mas sim, eminentemente, são externos ao board. Exatamente. Vamos por isto externos à inovação em si. E à inovação, seguramente. Portanto, o que é que a inovação pode fazer para fechar esse gap? Qual é que é esse papel diferente que devemos ter sentados a essa mesa para garantir que somos mais imunes a esses outros fatores? Se nós analisarmos as empresas que têm sido, de alguma forma, que têm contrariado esta tendência, eu em Portugal vou dar assim, espero que ninguém me leve a mal, sobretudo outras empresas que são extraordinárias e que eu me possa não estar aqui a lembrar, mas estou a imaginar, por exemplo, uma Delta. Okay? Estou a imaginar, por exemplo, uma Delta, uma Cibes. Fala-se muito pouco da Cibes, eu adoro a inovação da Cibes. E o que é que nós conseguimos identificar? Ponto número 1, líder visionário que tem a coragem individualmente de resistir a este tipo de pressões. Portanto, o papel da liderança continua a ser absolutamente crítico. Ainda não é um tema de inovação, mas a propensão, o grau de... a importância que aquele indivíduo dá ao tema da inovação determina muito da capacidade que a inovação tem de resistir às pressões, do desinvestimento, da desaceleração. A conversa, se calhar, fica mais ativa também no board por causa dessa pessoa. Seguramente. Não é? Na Delta nós sabemos que o Chief Innovation Officer durante muito tempo era o próprio Rui Miguel. Entretanto, obviamente, que foi criado as estruturas, o músculo, e a coisa agora flui, mas não tenho dúvidas nenhumas que o espaço que o tema da inovação tem na agenda do board é determinado pela vontade que o CEO tem de saber
e de influenciar e de determinar e de usar a inovação como um instrumento de estratégia. Segunda dimensão. Agora sim, do lado da inovação. Vamos voltar ao tema das métricas. Nós temos que passar a falar a linguagem muito mais de negócio. Nós ainda estamos muito na ideia, naquela visão quase, ainda existe dentro das equipas de inovação, ainda encontro muito aquela ingenuidade que eu adoro, mas que é aquela ingenuidade do isto vai mudar a vida das pessoas. É isto que nos move e eu acho muito bem, mas nós temos que ser pragmáticos. Isto ter feito relações internacionais, Sara, tu sabes disso, torna-nos um bocadinho pragmáticos. A means to an end. Para eu chegar a esse sítio, eu tenho que ter uma folha de Excel. Eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter vocabulário para falar com o CFO, mas a seguir falar com recursos humanos, e a seguir falar com IT, e a seguir... Ok? E, portanto, esta capacidade de falarmos linguagem corporate, vou pôr isto desta forma, não pode ser entendida nas equipas de inovação como estamos-nos a vender aos financeiros e não sei o que. Gente, inovação é negócio. Nós estamos ali para ajudar à criação de valor. Entregando valor a seres humanos e procurando capturar valor desses seres humanos. E é assim que as empresas crescem e obviamente que quando conseguimos ter este match e nós ganhamos dinheiro a fazer uma coisa que é muito boa para as pessoas, maravilhoso. Isso é sustentável. Mas para isso temos que ser um bocadinho mais pragmáticos. Claro. Temos que ser mais maquiavélicos, se quiseres. Whatever it takes to get it done. É preciso falar Excel? Falamos Excel. Ou seja, Innovation Accounting, métricas de inovação e procurar, não é apenas dizer, eu digo isto muitas vezes nos meus artigos, quando escrevo, no Económico, etc., mas não basta, que é inovação é negócio. Inovação cria valor. Show me the money. Nós temos que fazer isto. Não há outra alternativa. E isso é que nos vai tornar mais resistentes quando o vento sopra mais forte e nos pode tentar deitar abaixo. Vou desafiar um pouco a questão só do último ponto do dinheiro. De vez em quando pode não ser dinheiro, não é? Eu desafio-te para pensarmos aqui sobre no tema da construção, por exemplo, o impacto ambiental que a construção tem. É uma métrica que está no board e que há bocado estavas a falar da regulação. Pode já estar lá ou ainda não estar, mas é num ponto ou noutro, mas está a ser regulado. Estamos todos a lutar para menor carbon footprint, todo o processo, até mesmo começamos a olhar para a value chain completa, entrega de materiais, de onde é que nós estamos a ir buscar os materiais. Pronto, temos aqui muita coisa. De vez em quando não podemos manter quase o nosso lado filantrópico como inovadores estamos a mudar, neste caso o planeta, inovando para uma métrica que de vez em quando o board possa estar mais atento ou muito sensível. O que é que tu vês, por exemplo, neste caso em particular? Mas, Marco, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser dinheiro. É verdade. Deixa-me só, eu há uns anos ainda estava na Porto Business School, queria de alguma forma, estava a refletir sobre como é que podemos endereçar este gap ou a relação, eu acho que umbilical entre inovação e sustentabilidade. Deixa-me fazer aqui o disclaimer naquilo que eu acredito. Nós estaremos tão mais próximos dos nossos objetivos ambientais e sociais em qualquer negócio, incluindo no nosso negócio na Motengil, quanto mais próximo estiver o business case desse impacto positivo. Até agora o imperativo moral e ético levou-nos muito devagar aos sítios. E é demasiado arriscado deixarmos ao imperativo moral e ético das lideranças, dos acionistas e das organizações. Eu não sou nada friedmaniano de que a responsabilidade de uma empresa é ganhar dinheiro. A responsabilidade de uma empresa é ganhar dinheiro e preferencialmente não fazer mal ao planeta, não fazer mal às pessoas e até fazer bem ao planeta e fazer bem às pessoas. E acho que as duas coisas são possíveis, mas tem que haver business case. E onde nós temos sido muito, muito lentos é encontrar o business case da sustentabilidade. Porque no momento em que nós encontrarmos business cases para os diferentes desafios da sustentabilidade, vamos usar só para título de referência SDGs. Se nós, a partir do momento em que começamos a encontrar business cases para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, a adoção vai ser acelerada. Porque essa é uma linguagem que acionistas, administradores, colaboradores percebem. Qual é o problema? Esses business cases, em muitas circunstâncias, estão relativamente longe ainda. É preciso arte, é preciso engenho, é preciso inovação. Vou-te dar
um exemplo muito concreto. Temas de eficiência energética. Eficiência energética, vamos concordar que é um bom meio de consumirmos menos energia e, portanto, emitirmos menos CO2, poluirmos menos. A malta começou a fazer eficiência energética quando percebeu que era uma boa forma de poupar. Poupar é que acelerou. Portanto, reduce harm, inovação incremental, ganhos de eficiência, otimização, redução de custos. E, de repente, o pessoal foi lá. Nós temos que começar a escalar isso para os desafios um pouco mais complexos. Na Mota, em Gil, nós temos claramente ou estamos envolvidos num grande desafio. 30% das emissões de CO2 neste planeta são produzidas pelo setor da engenharia e da construção. E dentro dessas emissões, problemas graves são os materiais, cimento, ferro, e em todas as suas cadeias de valor. Mas, simultaneamente, isto é ambiente, simultaneamente também estamos envolvidos num grande desafio social. É que para proporcionarmos habitação condigna a todos os seres humanos que estão a nascer neste planeta, nós precisaremos de construir uma Manhattan por mês durante os próximos 30 anos. E nós também estamos aí. O problema é que não podemos continuar a construir da forma como construímos. Está aqui uma equação muito difícil de resolver. Nós na Next queremos experimentar quais são as alternativas, as hipóteses, as opções que posicionem a Mota em Gil na vanguarda dessa solução que possa ser altamente competitiva economicamente e altamente competitiva, vou dizer assim, ambiental e socialmente. Ainda não bate certo. Portanto, se nós encontramos o business case, a coisa vai acontecer mais rapidamente. Os business cases até agora têm sido muito subsidiados. O Estado, nós também estamos na mobilidade e na mobilidade elétrica, viaturas elétricas. Há aqui uma aceleração da adoção, mas é altamente subsidiada, é altamente... Ou as energias renováveis em Portugal, que também estamos nesse negócio. Ou seja, o Estado tem procurado criar o business case. Mas a verdade é que tudo vai acabar aí. Nós vamos conseguir acelerar toda a transição que temos que fazer se encontrarmos bons business cases. Ainda é difícil, mas se pensarmos na velocidade exponencial da evolução da tecnologia, que tipicamente e de forma complementar vai baixando dramaticamente e exponencialmente custos dessa tecnologia. Há 20 anos há 15 anos, 10 anos, fazeres uma análise do teu ADN custava $2.500. Hoje tens startups que fazem isso por 80. Não é? Este é o ciclo, lei de Moore, essas coisas todas. Isto vai acontecer e vão estar melhores aqueles que antecipadamente andaram a experimentar, andaram a conhecer, a compreender, a aprender, a fazer de-risking e a encontrarem pequenos business cases que depois podem expandir-se para adjacências. Aí a inovação tem um papel importante. Mas vamos ter que falar business no fim. Mas desculpem, sou muito aborrecido e muito pragmático nas coisas. Eu já vos disse, Porto Business School e Nova SB estragaram-me. Eu estou a tentar escolher que pergunta de follow-up é que te faço das 3.000 diferentes que me surgiram ao longo das tuas explicações. Mas a verdade é que este setor, a construção das infraestruturas, é bastante conservador, porque é tradicional, existe há muito tempo, como tu disseste no início, durante este último século, sobretudo, teve um papel absolutamente essencial para construir a nossa sociedade, fisicamente, também metaforicamente, mas tem todos estes desafios que tu nos falaste, ainda tem mais alguns. E há alguns em particular que eu gostava de explorar contigo, porque esta é a tua fase de início, não é? De reintrodução no setor, de olhar para o mercado, perceber estes desafios, mas também que oportunidades é que existem, onde é que podem estar as oportunidades mais interessantes para o grupo em específico. E algumas áreas em que provavelmente terás que pensar sobre, principalmente tendo em conta a realidade nacional, onde ter a ver com a tecnologia, claro, já falaste, que papel é que a robótica, a automação podem ter nesta indústria, e tanto na parte da sustentabilidade como na parte da escala, de nos ajudar a acelerar para conseguirmos construir essa métrica muito interessante de uma Manhattan por mês durante os próximos 30 anos, não é? Mas também, este é um setor ainda muito dependente de mão de obra, de pessoas, não é? Há muitas pessoas que trabalham neste setor,
porém cada vez menos. Não tenho certeza, não tenho fontes seguras no que toca a estes dados, mas pelo menos a percepção que existe nas realidades mais urbanas é que cada vez que precisamos de um serviço de construção, ou alguém que tem, na minha terra usa-se muito esta expressão de uma arte, a arte da pistelaria ou a arte da carpintaria, e é cada vez mais difícil encontrar, porque muitas destas nós começamos a ter mais acesso ao ensino superior, começamos a ter acesso a outro tipo de oportunidades internacionais, portanto, de repente o mercado de trabalho também tomou diferentes dinâmicas e é menos interessante, não é? Alguém se tornar fisicamente pesado, difícil. Sim, houve uma fuga à engenharia civil, por exemplo, nos últimos anos. E a engenharia civil já entra aqui nesta categoria de alguém que foi altamente qualificado. Exatamente, para ter acesso ao ensino superior. E curiosamente a aprendizagem desses métiers também torna-se mais difícil porque não temos exatamente acesso. Exatamente. É por mentoria, E precisamente a aprendizagem por osmose, não é? Por estar lá dentro, como tu, que foste para dentro da oficina e percebeste como é que se faziam as castelharias. E isso é cada vez menos interessante, sobretudo para a minha geração. Mas eles não vão deixar de ser necessários, não é? Ou achas que os humanoides e a robótica pode substituir por completo esta área e por isso efetivamente não vão ser necessários tantos e os que existem vão equilibrar um bocadinho o mercado? Ou achas que isto ainda vai ser um desafio maior para o grupo e que é se calhar menos associado à inovação, seria menos naturalmente percepcionado como um desafio de inovação em que tu te focarias, porque não é tecnológico, não é uma startup que vem e resolve, não se constrói um trolha dentro de um venture studio. Portanto, como é que pensas sobre este é um tema importante para a nossa estratégia de inovação. Deixa-me antes responder genericamente a algumas das questões. Eu acho que vamos continuar a precisar de muitos humanos na engenharia e na construção. Há limites para aquilo que os humanoides, os exoesqueletos, os robôs, vão existir limites. Há limites. Acho que na engenharia e na construção, nas infraestruturas, vai de alguma forma suceder o mesmo que sucede no escritório, em que a máquina eu aí acho que a Microsoft acertou no naming, é o copiloto. Eu estou à vontade porque eu não uso o Copilot da Microsoft, mas o nome está correto. Eu acho que foram felizes nisso. São estes copilotos que estão ali. Portanto, eu acho que vamos continuar a precisar de muitas pessoas. Depois podes ter modelos diferentes de gestão. Vou-te dar um exemplo. A Kajima, que é uma das maiores construtoras japonesas, fatura mais ou menos o mesmo que o Grupo Mota-Engil, mas enquanto que o Grupo Mota-Engil tem 55 mil pessoas, a Kajima tem 4.500. Porquê? Porque se foca no ownership direto e na gestão direta de um conjunto de tarefas e depois subcontrata. Okay? Nós, por força também da tipologia de negócio e muito das geografias onde nós estamos presentes, precisamos ainda de internalizar muita mão de obra. Contextualizando então agora para a realidade do grupo. Nós estamos presentes na Europa, e na Europa essencialmente Portugal e Espanha. Houve uma decisão do grupo há poucos anos de vender a sua operação no centro e no leste, e no leste da Europa. Depois estamos em África, onde somos fortíssimos, e estamos na América Latina, e América Latina até ao México, onde também somos fortíssimos. E nestas três realidades geográficas nós temos desafios diferentes. Se nós em Portugal e em Espanha falamos em descarbonização, em África falamos de infraestruturas básicas, na América Latina falamos de infraestruturas básicas e de habitação em escala, tema que também bem precisaríamos agora na Europa. Ou seja, são desafios diferentes. E nós temos ainda uma presença muito forte. O nosso negócio das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias. Nós estivemos envolvidos na maior construção ferroviária da América Latina do último século, julgo eu, que era o Trem Maia no México. Terminamos no ano passado. Temos feito isto na Nigéria, temos feito isto no Malawi com muita intensidade. Estamos em vários países. Aí, nessas geografias, em particular em África, o tema da escassez de mão de obra não é tema, é o contrário. Prestem atenção, por exemplo, à demografia da Nigéria e ao crescimento demográfico explosivo. Na Nigéria já são mais de 200 milhões.
não aparece no nosso radar, mas o nosso tema de mão de obra em África ou na América Latina, os nossos desafios são um bocadinho diferentes. Tem a ver com... Formação. Tem a ver com competências, qualificações, tem a ver com cultura, tem a ver com, muitas vezes, a nossa capacidade de recrutarmos em escala. Nós, às vezes, temos que recrutar 500 pessoas em 3 meses. E isto tem desafios de HR muito complexos, para os quais a inovação pode ter algumas respostas interessantes, do ponto de vista de alguma automação, dos dados no momento de tomada de decisão, etc, etc. Portanto, temos realidades muito distintas. Nesta dicotomia tecnologia-humanos, nós haveremos de continuar, eu acho que há um caminho progressivo e contínuo em que a tecnologia vai otimizar, vai automatizar, vai digitalizar e que torna redundantes algumas funções humanas, mas estamos a ver espaço cada vez mais fértil para novas tipologias de funções, eu diria fauna e flora nova nas nossas obras, como gente de dados, não é? Como é que nós agora nos nossos estaleiros começamos a ter data scientists? Ou começamos a ter especialistas em realidade aumentada ou realidade virtual que nos estão a ajudar na resolução de um problema, numa cofragem, o que quer que seja. E isto não é fácil, porque são culturas, é fricção a acontecer no pior sítio possível, que é o chão de fábrica, que para nós é o site, a obra, não é? O estaleiro. Temos desafios de logística absolutamente brutais. Portanto, todos estes desafios, aparentemente mais mundanos do nosso cotidiano, são desafios absolutamente fundamentais para os quais a inovação está a ser chamada a contribuir. Não somos os únicos, não somos os milagreiros, não vamos trazer a solução que vai resolver tudo, mas estamos a trabalhar em conjunto com os nossos colegas da tecnologia, com os nossos colegas das pessoas e do talento, na identificação das melhores soluções. Dou-vos um exemplo, que eu sei que vocês prestam atenção, que é o trabalho conjunto, diríamos, de Open Innovation, que estamos a fazer com a Volis AI. Okay? Volis AI é um bom exemplo, porque é um exemplo de venture client, tecnicamente, jargão técnico, de venture clienting e de VC investment. Nós somos clientes, estamos a desenvolver um piloto, já é mais do que um piloto, é uma coisa um bocadinho mais robusta, e simultaneamente somos investidores na Volis AI. Somos acionistas neste momento, numa ótica de VC puro, feita do balanço, não temos ainda CVC, feita do balanço. A Volis AI é uma startup com soluções de inteligência artificial para suportar processos de tomada de decisão. Então nós estamos a falar de data-driven decision making. O que é interessante no trabalho que estamos a fazer com a Volis AI é que, ao contrário do que seria de esperar, este processo de data-driven decision making suportado por AI não é para acontecer nos nossos escritórios, na nossa sede em Rego Lameiro, no Porto, ou aqui em Linda a Velha, em Lisboa. É para acontecer na obra. Ou seja, como é que os dados, os algoritmos em cima dos dados, os analytics descritivos, prescritivos, preditivos, vão estar a suportar o encarregado de obra, não apenas o engenheiro, vão estar a suportar o encarregado de obra. E isto é altamente impactante, ou seja, esta é uma forma interessante como, a partir de um instrumento de inovação, neste caso Venture Clienting e VC Investment, nós estamos a ajudar, a contribuir, juntamente com os nossos colegas da Mota-Engil Global, que têm as soluções tecnológicas, juntamente com os nossos colegas dos recursos humanos, porque isto tem a ver tem temas de competências. De repente, o encarregado tem que compreender dashboards e tem que ser fluente, literado digitalmente, porque vai ser preciso, ok? E a trazermos o IA para a decisão em obra todos os dias. Aqui, no exemplo, na obra sofisticada do TGV português, ou no Tren Maya no México, ou no Contract Mining no Malawi. E isto é um bom exemplo, e nós falamos muitas vezes de Open Innovation, nesta ideia de colaboração com o exterior. Eu gosto muito de falar de Open Innovation dentro de casa, porque isto é uma colaboração entre diferentes, no caso da Mota-Engil, diferentes empresas do grupo, diferentes stakeholders que têm que gerir um projeto conjunto, com todas as fricções culturais, com interesses, todos os problemas que nós temos na colaboração corporate startup, nós também temos na colaboração intradepartamental nas corporates, e portanto temos usado muito instrumentos de inovação aberta para fazer inovação aberta in-house,
com os colegas. E nós temos um modesto contributo, por exemplo, no contexto do trabalho com a Volis AI, as metodologias de inovação funcionam melhor para gerir o projeto do que as ferramentas clássicas de project management, por exemplo. Porquê? Tentativa, erro, experimentação, etc, etc. Sem dúvida, sem dúvida. E a perspectiva internacional acho que calha mesmo bem aqui, porque de vez em quando pensamos nestas coisas internas, ou então só para fora, tu estavas a dar uma perspectiva bastante interessante que a Motengil consegue trazer, única na inovação e no problema que vocês estão a resolver. Um último ponto, antes de nós fecharmos, gostava de deixar mesmo como nota de conclusão para os nossos ouvintes, porque tu tens uma experiência vasta e nota-se, e a partilha que fizeste aqui de certeza que está a alimentar muitas ideias, espero eu, e quebrar alguns conceitos também, preconceitos que existem na inovação. Espero que tenha que este episódio sirva para fazer isso, mas gostava de, numa ótica de inspiração, como é que tu vês, que conselho darias, no fundo, a estes novos inovadores que estão a tentar se transformar, sejam eles em grandes empresas ou em pequenas empresas, que devia ser, ou até mesmo organizações aqui em Portugal, que devia ser o foco para agora? Agora falamos muito do futuro, falando se calhar no presente. Onde é que eles deviam dar para os eu não sou ninguém para dar conselhos. O máximo que consigo fazer é partilhar algumas opiniões e algumas experiências. Não quero ser repetitivo, mas eu voltaria ao tema. Eu vou pedir emprestada e adaptar de forma muito abusiva uma frase do Abel Salazar, que criou o Instituto de Ciências Biomédicas, portanto, um médico, que dizia que quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Quem só de inovação sabe, nem de inovação sabe. Ou seja, nós somos uma ferramenta de gestão no meio da caixa de ferramentas complexa e ampla que existe na gestão e que está à disposição de quem tem que tomar decisões e gerir pessoas e conduzir organizações. E, portanto, a capacidade de empatia com essas outras ferramentas de gestão, com a malta das vendas, com a malta do marketing, com a malta dos recursos humanos, com a malta da estratégia, com a malta da financeira, do controle de gestão, a capacidade de empatia e depois a capacidade de comunicação com estas áreas reduz substancialmente a fricção que se transforma, como dizia o Clayton Christensen, em innovation killers. Tem a ver com garantir que o ownership é de todos, não é só nosso. Nós não podemos funcionar numa ilha, a inovação não pode funcionar numa ilha. O tempo em que nós criávamos um laboratório de inovação e que punhamos ali distante e fechado, etc, etc, a não ser que nós estejamos a trabalhar em coisas secretas, patentes, etc, etc. Dou um exemplo. O Diverge, que é a unidade de inovação da Delta, está separada. Mas aquilo há ali temas de confidencialidade e de propriedade intelectual que podem justificar isso. A verdade é que o CEO garantiu sempre que, apesar de fisicamente separados, estamos juntos, não é? Claro. Portanto, isto não pode funcionar numa ilha, tem que funcionar em coordenação, em articulação, em interdependência. Para que isto possa acontecer, a capacidade de comunicação exige vocabulário comum. O vocabulário comum numa organização chamem-lhe o que quiserem, KPIs, OKRs, etc, etc. E eles têm que ser compreensíveis. Claro. Não podem ser abstratos, não podem ser coisas que depois geram perplexidades. O meu KPI este ano é falhar 7 vezes. E depois tem ao lado alguém que está a tomar café comigo ou está a comer comigo no refeitório, cujo KPI é falhar 0, se falhar alguma vez vai ser penalizado. Isto gera perplexidades, ou seja, claro que existem idiosincrasias, mas a linguagem comum tem que ser perceptível para estimular a comunicação. Essa comunicação precisa de ter empatia, que é uma coisa que nós advogamos muito nos processos de inovação. E percebermos que o grau de sucesso de qualquer estratégia de inovação, de qualquer iniciativa específica de inovação, de qualquer novo produto, novo serviço, novo modelo de negócio, depende muito mais do resto da organização do que nós. Portanto, nós precisamos das outras pessoas, mais do que elas precisam de nós. Sim. E se tivermos essa humildade de percebermos que nós não somos o milagre de Fátima na empresa, não somos os visionários que veem melhor e antes dos outros todos, somos apenas e só colegas de trabalho que têm um expertise maior
em temas de maior ambiguidade, de maior incerteza, de maior risco. E o que nós estamos à procura é de compreender esses temas para os transferirmos tão cedo quanto possível, de forma mais barata possível, para que a organização possa tirar partido, maior será a nossa capacidade de termos impacto positivo na organização. E o impacto positivo na organização é ajudar a organização a viver durante muito, muito, muito tempo de forma saudável, feliz e rentável. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva da inovação de alguém que tem contribuído para esta área e continua a contribuir, mostrando que a inovação é muito diferente de todos os mitos urbanos que se dizem por aí, mas que é sobretudo o motor da transformação de todas as áreas do negócio, porque a inovação é negócio. Acho que esta é assim a grande mensagem-chave deste episódio, e que por isso está no centro das atenções, ou deve estar no centro das atenções, mas em colaboração com todas as outras áreas de negócio, das empresas, da academia, da sociedade. Sem dúvida. Obrigado, Rui, por esta incrível conversa, partilha recheada de desafios, oportunidades de inovação, impacto, ideias, partir barreiras, foi mesmo fantástico. E um obrigado especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e ao Sapo, o nosso parceiro de mídia, e claro, a todos os inovadores que estão desse lado a ouvir-nos. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já! Até já!